Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar sobre como estruturar a narrativa, o enredo do seu livro. Antes de mais nada, não é fórmula de bolo, não é jornada do herói, tá? Não vou te falar um passo a passo, eu vou te falar como que você pode compreender uma estrutura narrativa para você usar do seu jeito. E isso se aplica de 500 mil formas, como você preferir. Então, logo de cara, quero aqui um dever de casa para você ir anotando e fazer depois que terminar o vídeo, tá? O dever é lista 10 livros que você mais gosta e observa como que isso que eu vou falar aqui se aplica ou não a esses 10 livros. Pode ser também filmes, sagas de quadrinho, jogos talvez, né? Como você preferir. Eu recomendo 10 livros, né? Estamos falando sobre escrita criativa. Mas eu acho que 10 livros tá bom, tá? Se quiser fazer também mais 10 de outras histórias também, à vontade, tá? E aí percebe como que isso que eu vou te falar agora se aplica nessa sua lista que você está fazendo nesse momento, vai fazer depois, sem pressa, tá? Pode terminar o vídeo e fazer depois. Então vamos lá. Eu vou falar uma coisa que é óbvia e vou explicar essa obviedade. Tudo tem início, meio e fim. Então, o início de tudo é você apresentar uma harmonia e uma desarmonia. O começo da sua história é apresentar aos leitores um estado harmônico, né, uma situação harmônica, personagens, um lugar, e aí trazer um elemento desarmônico para essa narrativa. Tolkien, por exemplo, começa contando o aniversário do Bilbo, no Condado, dos Hobbits, né? E aí vem Um Anel, que é esse elemento de desarmonia. Tá? O Eduardo Spohr, Batalha do Apocalipse, mostra a Terra, um anjo renegado morando na Terra. E ele já está na Terra já há milênios, esse anjo renegado. Então é um estado que já é uma harmonia. Já está aqui na dele esse tempo todo. Mas qual que é o elemento de desarmonia? O Apocalipse está para chegar. E aí o tempo está acabando e ele não escolheu e não sabe se vai escolher de que lado lutar pelo Apocalipse. Então, enfim, começo de tudo é apresentar uma harmonia e depois uma desarmonia. Isso não se aplica só para o começo da história. Vou falar mais no final, tá? Vem comigo. O meio, né, o início é isso. O meio é apresentar objetivos e obstáculos. Você tem que apresentar quais são os objetivos da narrativa, os objetivos de cada personagem e, é claro, botar obstáculos para desafiar, para mostrar que nem tudo vem de mão beijada, para dar emoção, né? Para mostrar que algo de valioso está em jogo. Ser fácil não tem valor. Tem que ter obstáculo, tá? Então você vai trabalhar isso, objetivos e obstáculos. Jornada do Herói tenta explicar isso de várias formas, que é uma forma legal de explicar, mas que eu não sou tão fã. Você não precisa seguir Jornada do Herói, tá bom? Não precisa seguir. Mas percebe que o Jornada do Herói, quando ela fala de amigos, inimigos, né, conhecer, etc., tá falando disso. Tá falando de objetivos e obstáculos. O ponto é que eu vejo muitos escritores criando uma Jornada do Herói, mas aí criam um monte de personagem que tá ali nos arquétipos da Jornada do Herói, mas que são sem graça, são chatos, e um dos pontos que eu já disse, qual que é o objetivo desse personagem? Nada mais bruxante do que um personagem sem objetivo na história. É muito bruxante, tá? Então, se você botar um objetivo pro personagem para cada um deles e botar eles perseguindo esse objetivo, já está na frente da maioria dos livros que a gente conta por aí. Já é um livro assim, que tem muitas chances do leitor gostar. E dos personagens também, né? O leitor gosta de personagens que tenham objetivo e que superem obstáculos, que lidem com obstáculos, às vezes que sejam derrotados pelos obstáculos, mas que lidem com eles. E o final de tudo, é a resolução desses objetivos,
a resolução desses obstáculos, às vezes é ao mesmo tempo, né? E a apresentação de uma nova harmonia ou de uma nova desarmonia. Então, no final das contas, né, o que o elenco conquistou, né, aonde chegou, tá? E aí, percebe, Bernardo, eu estou no final da minha história. Eu posso apresentar um personagem novo? Eu contra-indico isso, porque você vai ter que não vai dar tempo, no final da história, do leitor se apegar a esse personagem. Ele já está acompanhando desde o começo aquele elenco, sabe? Vai no final para ser gente nova. Pra quê? Sabe? Se o leitor acompanhou até o final, ele quer ver a conclusão do que ele leu até agora. Ele não quer assunto novo. Se ele quisesse história nova, se ele quisesse história novo, ele iria pegar um livro novo e abriria do começo, pô, né? O final é para concluir, para resolver, resolucionar o que foi aberto e desenvolvido ao longo. Você abre a história, desenvolve e fecha a história. Isso serve não só para a história de um livro como um todo. Como eu falei no começo, né, isso não se aplica só à estrutura de um livro, isso se aplica à estrutura de uma saga, né, uma trilogia bem nítido, começo, meio e fim, né? Mas se o seu livro se divide em 3 partes, cada parte vai ter essa estrutura dentro dela. Livros que usam isso, que eu venho agora em mente, é Laranja Mecânica. Laranja Mecânica apresenta assim, é uma história bem cíclica. Tem um começo, são 3 partes, literalmente. São 7 capítulos cada parte. E você vê como é que tem vários paralelos no começo, no meio e no fim de cada parte. Por exemplo, eu li recentemente A Lenda de Drizzt, Pátria. São 5 partes nesse livro, mas é bem nítido. A parte 1 é o começo, a parte 5 é o fim, a parte 1, 2, 3, desculpa, a parte 2, 3, 4, né, o meio, 2, 3, 4, é esse momento de obstáculos e objetivos de cada personagem, cada membro do elenco. E às vezes, até no capítulo que você está escrevendo, isso também se aplica. Pensa o seguinte, pensa no próximo capítulo do seu livro. Muitos autores ficam, né? Mas como que eu começo? Como que eu termino um capítulo? Qual que é a harmonia ou a desarmonia presente no começo desse capítulo, nesse momento da história, tá? Há uma harmonia que você precisa quebrar ou já tem uma desarmonia que você já vem construindo desde antes? Chegou a hora de lidar com essa desarmonia. Então começa por aí, né? Começo do capítulo. Qual que é o objetivo desse capítulo? Qual que é o obstáculo desse capítulo? Considerando um capítulo menor, tá? Não tem que ter tudo que eu falei aqui. Mas esse capítulo, ele trata de um objetivo de um personagem ou trata de um obstáculo da história ou das duas coisas ou de vários? Analisa isso. Que momento da história você está nesse capítulo agora? E qual que é a resolução desse capítulo? No final dele, qual que é a nova harmonia ou a desarmonia apresentada? Então, um assunto foi resolvido de fato, né? Por exemplo, no livro Crânio Corvo e Terceiro Deus, do Lina Caldela, tem um vilão que ele é o Cavaleiro Risonho, que é o pai do Oron Drake, que é o herói. E isso é uma questão que o Oron Drake ele quer resolver desde o começo. Ele começa a história querendo encontrar o pai dele, né? E ele quer matar o pai dele porque o pai dele é um vilão, o pai dele desgraçou a vida dele, sabe? Esse plot chega uma hora que ele é resolvido na história, tá bom? Uma hora tem que resolver. Abriu a história, tem que resolver. Então, no final do capítulo em que esse plot ele é resolvido, e é bem depois da história, né? Uma certa harmonia foi apresentada. Uma harmonia que eu diria que é agridoce, né? Caldela ele gosta de uma história bem agridoce. Então, acho que, o personagem tinha essa busca pessoal dele, que ele resolve em um capítulo ao longo da história. E tem outros objetivos, tem outros obstáculos que ele já estava perseguindo e continua perseguindo ao longo da narrativa, tá bom? Então tem várias questões aí que se eu começar a falar, vou dar spoiler, tá? Mas percebe? Esse capítulo dele é bem claro. O capítulo que eu tô lembrando agora, o capítulo que eu não vou dar spoiler aqui, mas o capítulo que esse plot se resolve tem essa mini estrutura, sabe? Começa com o Oron Drake, né? Aquela missão eterna dele, tá? Tem o meio, que é quando ele finalmente vai ter a chance de resolver o que ele queria resolver desde o começo. E no fim, isso é resolvido de uma forma que ele não esperava,
mas é resolvido. E aí a história continua a partir daí com os outros plots que tem. Então, isso que eu falei, começo, meio e fim, se aplica para a saga dos livros, para o livro, para os atos, as partes do livro, para cada capítulo do livro também. Relembrando, no começo você apresenta harmonia, desarmonia. No meio você apresenta objetivos e obstáculos. No fim você apresenta uma resolução e uma nova harmonia ou nova desarmonia. Não mistura, não enfia. Não começa a história já atacando obstáculo. Não começa a história já apresentando todos os objetivos. Que se o leitor não conhece ainda o personagem, não conhece ainda o mundo, ele não vai se interessar de imediato assim, em quais são os obstáculos da história. O obstáculo é um vilão, por exemplo. E aí começa já com uma batalha muito épica, sabe? Uma batalha épica, sem propósito nenhum, sabe? Não serve de nada. Pensa, por exemplo, pensa nas cenas de resolução que você gosta. Pode ser cena de batalha, pode ser cena de discussão, né, cena de debate, né, pode ser uma pesquisa científica, né. Eu lembro de um filme que é Contágio, né, em tempos de pandemia. Esse filme Contágio me vem muito em mente, porque mostra bem como é que funciona uma pandemia global, no estilo hollywoodiano, né, mas é interessante. No caso desse filme, é essa corrida para criar essa vacina, essa cura para essa pandemia. Se for, por exemplo, uma história como CSI, né, como um Dexter, serial killer, né, a investigação policial é esse objetivo, percebe? Né, objetivo, resolver o mistério do caso ali policial. Ok, tá? Mas percebe que a cena, para você, que você ama daquela batalha, daquele crime, o que seja, né, essa cena não significa nada para quem não acompanhou a história desde o começo. Aí você pega essa cena que você adora e vê como é que a história começou. Como aquele capítulo do livro começou, como aquele episódio da série começou, como aquele filme começou. E aí você percebe, tá? Por exemplo, o Homem de Ferro, Tony Stark. Ele não começa com o Homem de Ferro enfrentando o vilão. Ele começa com o Tony Stark vivendo a vida dele de playboy. Muitas histórias do Homem-Aranha não começam com o Homem-Aranha, né, já sendo o Homem-Aranha, mesmo Peter Parker, nerd, na escola, sofrendo bullying. Então, se começasse já com o Homem-Aranha, até com o Homem-Aranha, o Homecoming, né, do novo ator, você percebe que ele já é o Homem-Aranha na história, mas ele está enfrentando bandidos menores. E ele quer mais. Ele quer ser um herói, né, como os grandes heróis, como os Vingadores, né, como Capitão América, Homem de Ferro, Thor, etc. Percebe? Então tem uma harmonia. Qual que é a harmonia? O Homem-Aranha, ele já é um herói, só que é um herói local, herói do bairro, né, que resolve crimes pequenos e ele quer mais. Quais são os obstáculos nisso? Quais são... que começa? Qual é o objetivo dele e quais são os obstáculos que ele vai encontrando? Até que tem um ponto que ele encontra, de fato, criminosos usando armas que nós não usariam num contexto, né, que ele dava. Aí tem uma desarmonia. Sacou? Harmonia. Homem-Aranha prendendo um bandidozinho pequeno de rua, né? Desarmonia. Brotou novos bandidos com armas muito poderosas que não faz sentido. Opa, tem algo a ser resolvido. Sacou? Então, percebe como isso se aplica. Agora, lista aí 10 livros que você gosta e percebe como que isso se aplica ao longo da narrativa. Percebe como também não se aplica? Comenta aqui embaixo também qual livro você sente que quebra essa estrutura que eu falei aqui. E não mistura, tá? Por favor, não mistura. Só não mistura. Não enfia meio no fim, não enfia fim no começo. Olha, sabe, você faz... enfim, se eu chegar pra você... Imagina, pega um vídeo meu que você não viu ainda. Pega um vídeo meu que você não viu ainda e bota no meio e assiste. E me diz se você vai gostar. Entende? Percebe? Pega qualquer vídeo da internet. Pega qualquer vídeo da internet. Bota no meio. Você não viu ainda, né? Se você já viu, você já conhece. Mas pega aí e me diz se valeu a pena a experiência. Não vale. Na verdade, porque você precisa do começo para entender o contexto, para começar a se interessar pelo assunto, começar a criar, né, um interesse e tudo mais. Percebeu? Então, se você mistura esses elementos aqui que eu apresentei, é isso que você faz com o seu leitor. Pega ele e taca ele no meio de uma história, de um vídeo, de um conteúdo que já está rolando. Pega um livro e começa a ler pelo meio e me diz se você vai se importar
com o personagem? Não vai, porque você não acompanhou desde o começo. Essa que é a importância disso tudo que eu falei aqui. Então, comenta aqui embaixo, né, os livros que você percebe que seguem estrutura. Se tem algum que não segue, comenta aqui, vai errado, tal livro fez diferente e eu gostei, mas tem que ser. Ou então, tal livro fez diferente e eu não gostei. Também tem isso, né? Tem livro que eu já li já. No final do livro, dobrou o elenco. Eu falei, ih, vai morrer geral aqui. E deu dito e feito. A maioria morre. Entra pra morrer no final da história. E daí? E eu defequei para essas mortes porque eu não tava nem aí pra eles, não conhecia eles, brotaram do nada, fala sério. Percebe? Então, pensa nisso. Lembrando, recapitulando para encerrar e me despedir. No começo, apresenta harmonia e desarmonia. No meio, objetivos e obstáculos. No final, a resolução do que você já apresentou e a nova harmonia ou desarmonia. E isso se aplica na construção da saga como um todo, no livro em específico, em cada ato do livro e em cada capítulo do livro. Se você gostou, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, é vídeo mercado editorial e escrita criativa quase todo dia de 2020, então a gente se esbarra pelo multiverso.